Olá, meus alunados do YouTube, tudo bem? Quem fala aqui é Magno Mota e estamos hoje em mais um vídeo do nosso canal Clique Vem Conectar. E hoje eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o nosso novo plano de trabalho dos estágios dos cursos das licenciaturas, né? A reformulação que foi feita devido ao período da pandemia do Covid-19. E é importante colocar em pauta que nós temos aí hoje um modelo novo, né, com a portaria, com a regulamentação, para que possamos realizar da melhor maneira possível o trabalho escrito e enviado dentro do nosso ambiente virtual. Nós tivemos uma notícia muito bacana que foi referente à prorrogação, né, dos prazos para envio dessas atividades. Então, levando em consideração no calendário, nós temos o prazo do dia 29 até o dia 4 de julho para que esse trabalho possa ser enviado dentro da nossa plataforma online. Então, nós vamos ter agora um tempo bem mais acessível para que seja feita a elaboração de todo esse plano, né, de todo esse trabalho e enviado também dentro do ambiente virtual, tá bom? Se você ainda não faz parte do canal, ainda não está seguindo, faz aí a tua inscrição para você receber os próximos vídeos que a gente vai colocar sobre também a IES e o NOPA e também ficar recebendo, né, as informações aí quando tiver vídeos novos, né? E também deixa teu recado, deixa teu comentário, dá um like aí para você curtir, beleza? Tranquilo? Enquanto você pega papel e caneta para anotar, eu vou aguardar só um tempinho aí para você pegar esse papel e caneta, beleza? Bom, vamos lá, gente. O plano de trabalho de estágio dos cursos, tá bom? Eu peguei o da licenciatura aqui como base para a gente poder entender como ele funciona, tá? E no caso ele vai valer também para os outros, né, das outras áreas, como serviço social, né, como o pessoal do estágio também da educação física, né, seguindo aí quem precisa realizar o estágio dentro desse semestre que vai ser feito na forma adaptada, né? Quem vai realizar os estágios. Bom, então vamos lá pegar o nosso primeiro momento, que é o material, onde você vai baixar lá na disciplina de estágio obrigatório do semestre, onde você vai baixar o manual de orientações, tá bom? E também o modelo de elaboração do relatório, tá bom? Então vamos começar aqui pelo manual, né? O que é que ele vai explicar aqui para a gente poder realizar. Então vamos seguir o passo a passo dessa orientação, tá bom? Eu vou passar mais resumidamente para a gente entender um pouco o que é que ele está sendo solicitado para que você possa colocar no seu trabalho. Ele é dividido em três no sumário, porque são 3 estágios, tá bom? Que são realizados. Então, se você está realizando o estágio 1, as orientações que você vai pegar da atividade é somente do estágio 1. Se você está fazendo 2, da mesma forma, e somente o 3 também da mesma forma. Tá bom? As orientações do trabalho 3. No caso, se você estiver fazendo 2 estágios, você vai ter que fazer, no caso, aí, a orientação dos dois estágios. Nesse caso aqui, como é um estágio da área de licenciatura, como, por exemplo, pedagogia, o terceiro estágio ele é voltado para a gestão. E dentro do estágio gestão, que é o último, ele pega muito conteúdo do segundo e também do primeiro. Então, atenção, quem está fazendo o terceiro estágio, que é a parte de gestão, você vai ter que ter um direcionamento também do estágio 2 e um direcionamento também do estágio 1. Então, tem que ver as documentações dentro de cada estágio para fazer o 3. Tá bom? E aqui quem faz 1 é só pelo 1, quem faz o 2 é o 2 e 1, quem faz o 3 tem que ver os 3. Tá bom? Dúvidas sobre isso podem perguntar, fazerem aí nos comentários, tá bom? E detalhe, gente, todas as orientações sobre o estágio adaptado, o seu tutor eletrônico tem a informação e pode te ajudar, tá bom? Então, vamos lá então iniciar. Vamos pegar aqui o plano de estágio 1, que é o plano de estágio da educação infantil, que são os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental. Tá bom? No quadro a seguir, a descrição das atividades no plano de trabalho reformulado devido ao contexto da pandemia Covid-19. Conforme o campo de estágio, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e ensino fundamental, anos finais. Como é que é o plano, né? Como é que vai ser o estágio? Ele é dividido em atividades.
quais são as atividades que você vai colocar no seu plano de estágio, no seu relatório? Atividade A, ler os textos indicados. Atividade B, conhecer a função e a estrutura do projeto político pedagógico, PPP. Quem é da área da pedagogia, né, da área da licenciatura, deve saber do que estamos falando. Atividade C, conhecer a atuação do professor regente e sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa, assim como a atuação da equipe pedagógica no acompanhamento e desenvolvimento da disciplina. Na atividade D, conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia, tá? Atividade E, pesquisar metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais. Atividade F, elaborar 2 planos de aula conforme o campo de estágio. E atividade G, produzir relatório de estágio. Então, essas aqui são as atividades que vão ser realizadas dentro do teu relatório. Quem lembra do relatório antigo, quem já fez o estágio, por exemplo, 1, né, está no 2 ou está no 3, tem aquelas atividades que eram realizadas dentro do plano, que você colocava dentro do teu formulário, dentro da ficha de acompanhamento, né, do estágio. Então, nesse novo formato, ela vai seguir o modelo parecido com a ficha, que você vai precisar apenas adaptar para um relatório. Entendeu? Dentro da atividade. Então você vai pegar cada atividade dessa daqui e vai destrinchar as informações que estão sendo solicitadas em cada atividade. Vamos lá então. Orientações para as atividades. A seguir são apresentadas as orientações das atividades previstas para os estágios da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental e anos finais do curso de licenciatura. Novamente é formulado e tudo mais, conforme seu campo de estágio no plano de trabalho original, de acordo com o seu curso e semestre, tá bom? Então vamos lá. Aqui vocês devem ter percebido que o relatório ele é bem grande, são 31, o manual na verdade, são 31 páginas. Por quê? Porque dentro desse manual ele apresenta os 3 formatos de estágio, os 3 segmentos, os 3 estágios obrigatórios. Então aqui eu vou dar uma passada bem rápido para você dar uma olhada que ele vai falar sobre cada atividade que você tem na disciplina, né, no caso no estágio, até a atividade final do estágio, ó, aqui a atividade G, que seria a última do primeiro, ó, terminou a atividade G, ele já passa para o outro plano. 2. Plano de trabalho do ensino médio. E aí ele já dá as orientações, qual é a ficha de acompanhamento que você vai realizar, quais as atividades desse acompanhamento que você vai fazer na atividade 2. Da mesma forma, você vai estar vendo todos, de uma por uma, cada atividade que vai ser elaborada, né? E por último, você vai ver também lá no final o estágio 3, que aí é o estágio voltado para a gestão, plano de trabalho e gestão, estágio 3. Lembro que lá no começo nós temos 3 modalidades, né? Temos o plano de estágio 1, o 2 do ensino médio e o 3 da gestão. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o 1, que já é um direcionamento, já tem como você ter um direcionamento de como realizar essas atividades. Eu não vou destrinchar todas aqui, mas só em uma você já consegue ter um norte de como vai ser realizado todos os estágios, tá bom? E ser adaptado ao seu trabalho. Eu vou primeiro ler as orientações e depois a gente vai passar para o modelo, como você vai colocar isso no trabalho, tá bom? Então, vamos ler o primeiro, tá? O primeiro é a atividade A, ler os textos indicados. Nos links abaixo estão disponíveis todos os textos indicados para leitura, por curso. Então, você vê aqui qual é o teu curso, eu vou olhar aqui pedagogia. Eu vou apertar o link, então, eu vou clicar aqui no link, tá bom? Quando eu clicar no link, ele vai abrir a página, onde você vai ter a leitura, ele vai dizer se é dos anos iniciais, se é da educação infantil ou é da gestão pedagógica, estágio 1, 2 ou 3. Eu estou fazendo 1, então eu vou clicar aqui, anos iniciais. Ele vai abrir o artigo para mim, que é justamente o material de leitura que foi exposto. Justamente, a interdisciplinaridade
como um movimento articulador no processo de ensino-aprendizagem. Bacana. Esse texto aqui eu preciso fazer uma leitura, uma releitura, fazer um fichamento, colocar os pontos principais que eu encontrei no texto, né, os pontos que eu achei mais importantes, que são relevantes para todo o conteúdo que está sendo abordado dentro desse sistema, tá? Dentro desse estágio. E aí o que é que ele me orienta? Aqui. Ao acessar o link do seu curso, localize o campo de estágio e clique na respectiva pasta para visualizar os textos. Após a leitura do material indicado, que é esse material aqui, que você vai baixar para dar uma leitura, você precisa fazer o quê? Você deve produzir um texto analisando as principais ideias apontadas pelos autores e os aspectos a serem destacados no segmento do qual você realiza o estágio. Então, se é no estágio 1, eu vou colocar justamente tudo o que foi abordado, os pontos mais importantes que foram abordados dentro desse contexto voltado para o estágio 1, que fala sobre o quê? O estágio 1 é sobre educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e ensino fundamental dos anos finais. Então, o texto ele vai abordar esse conteúdo. Essa pegada em relação ao estágio 1, que fala sobre o fundamental, né, os anos iniciais. Quando eu terminar de ler o texto, eu faço então o meu material e deixo ele em stand-by. Beleza, terminei a atividade A. Atividade B. Conhecer a função e a estrutura do projeto político-pedagógico, PPP, Projeto Político Pedagógico. O Projeto Político Pedagógico PPP é um documento normativo de grande relevância para a escola, pois se refere ao planejamento global da instituição. Então você vai ler toda essa informação que aparece. Cada PPP é único, pois expressa as finalidades e necessidades da realidade escolar que representa. Então, leia um exemplo de PPP disponível no link a seguir. Então você vai clicar no link a seguir, ele vai abrir um modelo que você vai baixar. Ele vai abrir, Projeto Político PPP. Ele vai abrir o documento, você vai dar uma lida, projeto pedagógico, né, político PPP. Então, ele dá toda a normativa, o sumário, como funciona. Então, você vai dar uma lida, né, fazer uma lida bem detalhada sobre o conteúdo, tá? Justamente isso é para que dê a melhor orientação para você sobre o PPP. É da mesma forma como se você fosse realizar o estágio, você teria que fazer uma pesquisa, uma sondagem, uma busca, procurar bibliografias, procurar conteúdos, né, material de escolas, para que você consiga realizar esse trabalho, né, essa parte do PPP. Então, depois que você lê os dois arquivos, né, um arquivo ou o acesso 2, que ele dá dois modelos, a partir da leitura realizada, responda. Pronto, você vai responder as perguntas. O que é o PPP? Qual a importância desse documento para o ambiente escolar? Aí, com base nacional comum regular, BNCC, é um documento normativo, tal. Com base na leitura que você realizou, como as competências gerais da educação básica interrelacionam com o PPP. 3. Você vai ler a introdução com base na leitura que você realizou do PPP, de que modo a escola apresenta o processo de avaliação. As perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final. Beleza, eu tenho 3 questionamentos, eu vou responder os 3 questionamentos. E a partir desses 3 questionamentos, eu vou criar depois um relatório do que foi exposto. Beleza? Pego a atividade B, separo, já está realizada a minha atividade B. Atividade C. Conhecer a atuação do professor e sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa, assim como a atuação da equipe pedagógica no acompanhamento e desenvolvimento da disciplina. Vamos lá, atividade C é isso que ele está pedindo. Conhecer a atuação do professor e a sua inter-relação com a equipe pedagógica e administrativa. Identifique abaixo o seu campo de estágio a seguir e veja os vídeos disponíveis e responda as respectivas perguntas. Então, eu tenho aqui o campo de estágio da educação infantil. Então, ele está me dando os vídeos referente ao ensino infantil,
tá bom? Que é esse daqui, educação infantil, a atuação do professor na educação infantil, a atuação da equipe pedagógica, a atuação da equipe administrativa, e aqui também o sistema KLS. KLS, Fundamentos e Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Aqui ele bota o campo de estágio, anos iniciais do ensino fundamental, né? Então ele também dá os vídeos referentes a esse ano, né? A esse vídeo, ao campo. E também logo abaixo ele coloca estágios finais do ensino fundamental. Então ele também coloca os questionamentos. Então o que é que você vai fazer? Cada um desses aqui você vai ler, vai ver o vídeo, né? Vai acompanhar cada um deles. Deixa eu abrir um aqui. Lembrar, deixa eu ver se ele vai permitir eu abrir aqui o vídeo. Olha aqui, o vídeo vai estar disponível para você poder assistir. E a partir desse vídeo você vai justamente criar o material, né? Ó, a partir dos vídeos, responda as perguntas. Pronto, assistir os vídeos, você vai responder essas 3 perguntas dentro do campo de estágio de educação infantil. Aí você vai colocar, considerando os conhecimentos abordados sobre a docência da educação infantil, aponte 3 atividades que fazem parte da rotina de trabalho do professor e explique como essas atividades devem ocorrer. Aí você vai responde esse questionamento. Primeiramente você responde, você coloca como se você realmente estivesse respondendo a pergunta. Questão 1, tal, responde. Questão 2, tal, responde. Questão 3, responde também e deixa em stand-by. Pronto. Passa para o próximo, campo de estágio, anos iniciais do ensino fundamental. Aí você vai assistir os 4 vídeos de atuação dentro desse campo, responder as perguntas propostas em relação a esse campo e bota aí em stand-by, responde todas as questões. Depois vou passar para os anos finais do ensino fundamental. Vou também assistir os vídeos referentes ao conteúdo e vou responder os questionamentos realizados dentro desse campo. Beleza, respondeu tudo, passou pelos 3, né? Os 3 campos, coloca em stand-by, já realizado. Aí a gente já conseguiu resolver até a atividade C. Então, atividade C, atividade C já foi respondida. A, B e C já está ok, já fiz 3 atividades do meu plano. Então eu passo agora para a atividade D. Conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais na BNCC. Aí fala meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo e, no caso, todos os demais. Aí aqui ele te dá orientação. Além dos conteúdos estruturantes, conforme orientações dos documentos oficiais que norteiam o ensino no país, todo professor deve proceder à abordagem. Então ele faz um contexto, né, antes de você entrar realmente na atividade. Ele pede então, leia o texto a seguir. Você vai clicar lá no texto, ele vai abrir. Novamente, você vai baixar o arquivo, ó, Guia de Prática de Temas Contemporâneos. Você vai abrir o arquivo e vamos dar uma leitura no material que ficou proposto para a elaboração dessa atividade. Depois da leitura, da releitura, da análise, do fichamento, você vai voltar para a atividade e vai entender o que é que ele está pedindo. A partir da leitura do texto, você deverá responder as questões listadas a seguir. Aí você vai colocar, como podemos estender o termo transversalidade? Então você vai e responde, qual a importância de se trabalhar com TCTs na escola? Você vai e responde. E assim, sucessivamente, todas as questões. E aqui ele coloca, as perguntas e as respostas devem ser inseridas no relatório final. Então, respondendo todas essas questões, coloco em stand-by. Atividade D já foi realizada. Atividade E. Conhecer metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais, conforme respectivo estágio. Então, a atividade E, ele está pedindo para quê? Após a leitura do texto disponível no link abaixo e da situação problema nele apresentada, você deverá redigir a solução em forma de relato que conduzirá à elaboração dos seus planos de aula, né? Então, você vai clicar no link, lá novamente, que ele vai te dar. Ó, material, metodologias ativas. Vamos dar uma lida no material exposto, né, o formato, como é feito
a elaboração, né, os componentes, tudo mais, passo a passo para a aula gamificada. Então você vai ler todo o material proposto pelo link e o texto com a solução da situação problema deve ser inserido no relatório final. Então aqui você vai criar uma solução para a situação problema citada no conteúdo. Tá? Na aula, né? No conteúdo disponibilizado no material, que vai justamente te ajudar na elaboração do plano de aula. Beleza, fiz essa parte, atividade conheci as metodologias ativas e criei, no caso, uma solução, eu vou colocar em stand-by, tá bom? Vou partir para a atividade F, que é justamente a elaboração do meu plano de aula. Então, a partir da situação problema da atividade E, que foi criada, deverá elaborar uma sequência de 2 planos de aula para uma turma fictícia, uma turma que você iria aplicar no campo, de acordo com o campo de estágio que você está atuando, que é o campo, no caso, de cada um. O fundamental, né? No caso, esse campo de estágio aqui, ó, relembrando que você vai fazer em 3, campo de estágio de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental. Então, você vai elaborar aqui no plano de aula 2 planos de aula para uma turma fictícia de acordo com o seu campo de estágio. Para a elaboração de cada um dos planos de aula, utilize o modelo a seguir. Então, ele já te dá um modelo de como você deve elaborar esse plano de aula. E olha que ele te dá todas as orientações de como deve ser inserido as informações. O plano de aula, a disciplina específica que você vai abordar, qual é a série que você vai entrar do ensino fundamental, né, do ensino infantil, a turma que você vai atuar, turma A, turma B, né, turma C, e qual é o período dessa turma, né, matutino, vespertino, né. No conteúdo, você vai descrever em tópicos os conteúdos que serão contemplados. Atenta-se para a quantidade adequada de conteúdos. Então, você vai descrever a quantidade de material, de conteúdo que vai ser abordado dentro desse teu plano de aula. O objetivo geral, aí você vai colocar, inicia por verbo, em um único tópico, para indicar o resultado geral relativo à execução dos conteúdos e procedimentos da aula. Qual é o objetivo dessa aula? Quais são os objetivos específicos? Ele coloca, iniciar por verbo, indicando resultados mais específicos, alcançáveis pelos alunos e não pelo estagiário. Inserir entre 3 e 4 objetivos. Utilizar sugestões de verbos a seguir. Verbos ligados ao nível de conhecimento. Eu irei, vou associar, vou comparar, vamos comparar, vou constatar, vamos definir, vou definir, vou descrever, vamos descrever, né? Vamos identificar, irei identificar, entendeu? Vamos listar, vamos nomear, entendeu? Você vai utilizar esses verbos ligados ao nível de conhecimento. Se for o nível de aplicação, vamos demonstrar, tirar, extrair, empregar, estimar, dar um exemplo, vamos ilustrar, localizar, vou medir, operar, entendeu? Então você vai utilizar esses verbos que estão dispostos para você criar esses objetivos. Então ele te dá um norte de como você deve iniciar o teu objetivo. A metodologia, você vai descrever aqui em tópicos as ações a serem executadas pelo professor estagiário para o alcance dos objetivos que foram propostos, com ênfase em sua abordagem teórica e prática, do que você realmente está atuando dentro do campo. Inserir no mínimo 5 tópicos, né, que você vai criar, 5 metodologias. Seguir exemplos como apresentados abaixo, que retratam uma aula baseada na abordagem da oralidade. Então ele botou aqui exemplos. Inicialmente, os alunos ouvirão um pequeno trecho de um texto oral e em grupos deverão transcrevê-lo. A partir da transcrição serão explicadas aos alunos as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Então aqui ele norteia como vai ser feita a metodologia. Né? Então você vai criar os tópicos da metodologia que você vai utilizar e vai descrever dessa forma que está aqui, em 5 pontos, né, como eles estão colocando, como vai ser feito a metodologia, qual vai ser o teu cronograma, como é que você vai realizar esse plano de aula.
Recursos. Descrever em tópicos os recursos utilizados. Qual material que você vai utilizar? Os objetos, material impresso, quais os equipamentos, né? Se é feito em sala, se é feito em campo, se é feito num espaço, né, reservado. Então você vai colocar os recursos que vão ser utilizados. E atenção, é obrigatório o uso de um recurso tecnológico digital para a execução das atividades em pelo menos uma das aulas a serem ministradas. Por exemplo, para uma atividade de leitura, podem ser mobilizados textos digitais, como vídeos, memes ou outros hipertextos, além de dispositivos móveis como suportes, celulares ou tablets. Isso aí é o recurso que vai ser utilizado do plano de aula. Como vai ser feita a avaliação? Descrever o modo de como a avaliação será realizada dessa aula que você está dando, do plano de aula que vai ser dado. Atividade, exemplo, solução de situação-problema, debate, discussão, lista de exercício, análise de textos, né? Quais são os critérios? Exemplos, completude da proposta, quantidade de acertos, interação com os colegas. Então, você vai descrever como vai ser o modo de avaliação desse plano de aula que você está realizando. E aí você vai colocar, no fim, as referências que você utilizou para preparar essa aula, né? As normas da BNT, qual foram os livros, os textos, os links, bibliografias utilizadas, né? Pesquisas bibliográficas, pesquisas acadêmicas que foram feitas para inserir dentro desse teu plano de aula. Então, ele está bem destrinchado como deve ser realizado o plano de aula dentro do campo. Terminei o meu plano de aula, stand-by, para que eu possa então seguir para as atividades. Eu vou então para a atividade G, que é produzir o relatório do estágio. Para a elaboração do relatório final de estágio, você deverá fazer o download do modelo no AVA, reunir todo o material elaborado no desenvolvimento das diferentes atividades descritas no plano de trabalho. Quais são os elementos pretextuais? Inserção de elementos da apresentação do trabalho. Capa, folha de rosto, sumário. Elementos textuais é tudo que foi realizado, o desenvolvimento do teu trabalho, todas as atividades que foram planejadas, que foram criadas por vocês. A introdução, que é a inserção do texto, o desenvolvimento, que é a inserção em sequência de todos os materiais que foram elaborados dentro do teu estágio, e as considerações finais, que são as reflexões decorrentes da realização do seu estágio. Aqui tem atenção, verifique o plano de trabalho específico do estágio que você está cursando no semestre, e o relatório deve ser postado em formato Word, e é importante vocês terem atenção que o trabalho deve seguir as normas da ABNT. Então, se você tem alguma dificuldade nessas normas, gente, podem verificar dentro da biblioteca da Unopar, biblioteca digital, tem informações de como seguir as normas da BNT, tem vídeos também na internet, como ver as normas da BNT. Você pode solicitar ao seu tutor as regras das normas da BNT e seguir esse modelo padrão, né, de utilização. Mas eu tenho aqui para ti uma notícia boa. Quando você baixa o relatório, né, que é o que você precisa criar, né, que é o modelo que você vai entregar para o seu tutor, ele já vem nesse formato. Você precisa apenas fazer o quê? A substituição das informações e inserir elas dentro do relatório e salvar, né, como extra, né, como um trabalho extra. Vamos lá então. Eu abri aqui agora para a gente poder utilizar tudo que a gente criou, todo o material que foi elaborado aqui no plano, colocar dentro do relatório. Então eu vou colocar aqui o nome da nossa universidade, né? Você vai, no caso, inserir os dados da universidade e o nome do curso que você está realizando. Você vai colocar o nome do aluno, que é o seu nome. Vai colocar o relatório do estágio, inserir o nome do estágio. Qual é o campo de estágio que você está fazendo? Você vai colocar lá. Educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental. Vale lembrar que esse daqui é o estágio da pedagogia, mas ele pode ser comparado com qualquer outro que você vai realizar de outra área, que não seja da pedagogia, como a gente já viu que tem vários estágios lá disponíveis. Então, você vai apenas identificar qual é o seu, né, e inserir a informação de acordo com o que você está realizando.
tá bom? Então, qual é o estágio que você está fazendo? Aqui no caso, matemática, aqui geografia, história, entendeu? E aqui mudar o campo, colocar o campo, serviço social, colocar o campo, entendeu? Que está sendo realizado. Então, seguir as orientações que estão em cada atividade a ser concluída. Então, vamos voltar. Beleza? Então aqui eu vou colocar os dados do estágio, já tem a cidade, vou colocar novamente, que aqui justamente é a folha de rosto, o nome do aluno de novo, o campo, qual é o estágio que eu estou fazendo, na verdade, relatório apresentado a seguir, aí você vai inserir o nome da sua universidade, vai colocar aqui também a disciplina, inserir o nome do estágio e inserir o nome do curso, né? Então aqui você vai colocar, por exemplo, pedagogia, vai colocar o nome do seu estágio, disciplina de estágio obrigatório, tal, e inserir o nome do curso, né? Que no caso vamos aqui, pedagogia. Cidade 2020 também, e vamos lá, para o sumário. O sumário, ele vai apresentar aqui todos os pontos, né? Todas as atividades que precisam ser elaboradas do estágio. Só que você precisa ter um ponto de atenção aqui, que você vai colocar no seu sumário apenas as atividades que estão sendo solicitadas. E todas essas atividades que tem aqui, elas aparecem aqui. Então você pode ver aqui, por exemplo, atividade A, ler os textos indicados. Então aqui a gente vê, ó, leituras obrigatórias. Atividade B, conhecer a função e a estrutura do projeto político pedagógico, PPP. Veja aqui, 2, projeto político pedagógico, PPP. Ele já tem aqui, né? Conhecer, no caso, a atuação do professor regente na sua inter-relação com a equipe pedagógica, né? Então, ele vai aparecer, ele vai aparecer no relatório aqui, ó, atuação do professor e sua inter-relação com a equipe administrativa e pedagógica. Você vai aqui deixar apenas os tópicos que você vai trabalhar dentro do seu estágio. Tá bom? Então você vai aqui, vai fazer uma atualização. Se você estiver fazendo 2 estágios, você vai fazer um modelo para um e um modelo para outro. Mas digamos que fosse apenas um, você vai deixar somente as etapas, somente no sumário, o que você vai realizar. Tá bom? Bem aqui ele coloca, ó, deverão ser mantidos no relatório apenas os itens correspondentes ao estágio realizado no semestre, conforme o plano de trabalho, justamente conforme a esse plano aqui. Então são apenas essas atividades que devem seguir dentro desse sumário, que é o que você vai apresentar no relatório. Após concluir o seu relatório, será necessário atualizar o sumário. Para isso, clique sobre um dos itens acima, com o botão direito do mouse, selecione o campo Atualizar campo e depois atualizar o índice inteiro, entendeu? Então você vai justamente, né, fazer a atualização desse sumário de acordo com as informações aqui. Primeiro, vamos lá, eu já tenho todas as informações que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui a introdução. Eu não vou mexer aqui porque isso aqui é o meu padrão, tá bom? Mas você pode justamente excluir as informações que não precisa e fazer a atualização desse modelo, tá bom? Então, vamos começar a elaboração dele. Introdução. Neste item, você deve apresentar de forma clara o objeto do material, ou seja, a apresentação dos resultados do estágio realizado no semestre, conforme o plano de trabalho. Nesse espaço deve constar uma apresentação detalhada dos resultados obtidos pelo acadêmico. Gente, é a introdução do seu trabalho. É o que vai ser abordado dentro do teu trabalho, qual a expectativa do trabalho, quais são os resultados que vão ser apresentados de forma resumida, né, para que dê a entender, que dê, no caso, para o leitor, a vontade de querer saber como que foi realizado, né, o que é que foi abordado realmente dentro desse conteúdo. Então, neste espaço deve constar uma apresentação detalhada dos resultados obtidos pelo acadêmico. Então, você tem que apresentar os seus resultados dentro dessa introdução para criar uma motivação para que o leitor possa ir mais adiante e queira saber como foi o seu estágio. Então, isso é uma introdução. É fazer a introdução do trabalho que você vai apresentar. Fazendo essa introdução de tudo que você realizou, você vai começar a fazer as suas atividades. Primeiro,
Leituras obrigatórias. Incluir o texto elaborado com base nas leituras obrigatórias conforme estipulado no plano de trabalho. Lembra o stand-by que a gente colocou dos textos que você fez? Desse trabalho que você realizou, do link que você leu, né, da leitura que você teve que fazer analisando as principais ideias apontadas pelos autores, você vai colocar aqui nas leituras obrigatórias. E detalhe, ele já está no formato da BNT, você vai apenas aqui, ó, vai apagando e vai começar a digitar o seu trabalho, né, como foi realizado. Né? Você vai colocar lá, conforme, deixa eu botar aqui, Ctrl V, conforme leitura, né, conforme orientação, no texto abordado. Então você vai criar, né, vai colocar a sua leitura que realizou aqui, o seu resumo, né, as suas principais ideias, as principais ideias que foram analisadas pelos autores dentro dessa leitura obrigatória. Então você apaga tudo isso daqui e faz a digitação de todo o trabalho aqui que você realizou. Tá? Se você já fez uma vez e está salvo, você bota um Ctrl+C, Ctrl+V e atualiza aqui para ficar bem direitinho dentro das normas da BNT. Tá bom? Terminou esse primeiro texto, vai para o segundo. Projeto Político Pedagógico PPP. Inclua as perguntas e respostas com base no projeto político. Então, pega as perguntas lá do projeto, que foi elaborado, coloca as perguntas e inclui também as respostas, né, que você localizou dentro de um formato também da BNT. Passando para o próximo item, o planejamento anual. Esse planejamento anual tem no meu formulário para fazer planejamento anual? Não. Ó, aqui não aparece. O planejamento anual é incluir perguntas com base na análise do planejamento anual da disciplina, conforme estipulado no plano de trabalho. Agora, essa daqui, ó, é do ensino médio. Então, esse daqui você não faz. O que você faz? O terceiro, você vai, apaga a informação e coloca o próximo ponto, que é a atividade C, que seria conhecer a atuação do professor regente e sua inter-relação. Essa atividade C, ela está bem aqui, ó. Ela está aqui sendo representada como atividade 6, atuação do professor. Aí você vai fazer o quê? Ó? Pega isso aqui, copia e vai lá para a atividade 3, coloca atividade 3. Ele vai justamente te dar uma nova etapa. Então aqui você vai poder colocar o que a atividade 3 está sendo solicitada. O que é que ela está pedindo na atividade 3? Que é justamente a atividade C. A atividade C está pedindo para que eu coloque identificar cada campo, seguir os vídeos disponíveis e responder as respectivas perguntas. Né? Então, lá na atividade, o que é que ele está me pedindo? Vou voltar só lá na atividade 6. Ó. Inclua a proposta de atividade para abordagem dos temas contemporâneos. Perdão, não é isso aqui não, gente, calma. Cadê? Deixa eu fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+Z, planejamento atual. Pronto. Eu fiz só voltar, porque senão ele vai perder a ordem. Cadê o C? Está aqui, ó. Incluir as perguntas e respostas com base nos vídeos, conforme estipulado no plano de trabalho. Então, eu vou incluir as perguntas de cada campo, vou colocar campo de estágio, educação infantil. Aí, boto as perguntas e coloco as minhas respostas. Campo de estágio, anos iniciais, tal, e anos finais também. Perguntas e respostas. Então, eu vou colocar dentro do plano. A única diferença é que eu vou retirar o que não é referente ao meu estágio. E ele deixa aqui a informação. Esse daqui que está no 3, planejamento anual, ele não é referente ao estágio 1, é ensino médio. Então eu posso apagar aqui e colocar a próxima atividade, tá bom? Que foi realizada, que foi solicitada, que é a atividade C, beleza? Então eu passo para a próxima atividade. A próxima qual é? Conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, atividade D. Vamos ver aqui, ó, abordagem dos temas transversais e contemporâneos da BNCC. Aqui eu não vou mais nem alterar porque já é a 4. Eu vou mudar só mesmo a 3. Então eu vou colocar, incluir as perguntas, respostas, dentro de acordo com o manual. Então, lá na atividade, ele me pediu para quê? Para dar uma leitura, ó, atividade D, fazer a leitura do material e responder as questões. Então, eu incluo as questões, as perguntas, e faço as respostas também
dentro dessas questões e coloco dentro dessa atividade, né? Os questionários que foram feitos e as respostas. Vamos para a próxima etapa, para concluir o seu trabalho. Qual foi o próximo item? Foi justamente a atividade E, né? A, B, C, D, ó. D, E, pesquisar metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais. Não é essa daqui, né? Que essa aqui é a atividade 5. Atividade 6, então provavelmente deve ser aquela que está lá na 3, não é? Ó, 3 é planejamento, não faz inclusão. Esse aqui, no caso, tem também no estágio 1. Essa também tem no estágio 1. Essa daqui também tem no estágio 1, que é aquela atuação, né, que você vai colocar. Está aqui, ó. Conhecer metodologias ativas com o uso das metodologias digitais. Incluir o texto que você elaborou. Lembra na atividade E que você precisa criar um texto, elaborar um texto? Ó, a partir da leitura do texto, nele apresentada, você deverá redigir a solução em forma de relato. Então, esse relato da situação problema você vai colocar aqui, dentro dessa atividade. Como eu falei, já está tudo dentro das normas da BNT. É só você fazer a substituição, tá bom? Passo então para o próximo item, lá no meu relatório. No meu relatório eu tenho o item qual agora? Eu tenho o item F, elaborar 2 planos de aula conforme o campo de estágio. Nós vimos aqui no manual como elaborar o como elaborar o plano de aula. Então, ele vai ter aqui a opção do plano de aula também. Ó, plano de aula. Incluir 2 planos de aula elaborados para atividades de regência, conforme estipulado no plano de trabalho. Então, você vai colocar os 2 planos de aulas que você vai elaborar. Vamos recapitular aqui o plano de aula onde ele está. Ó, você vai escolher, né, dois planos de aula para a turma fictícia que você vai realizar. Vai descrever aqui qual foi a turma que você atuou e vai colocar as informações nesse formato aqui do plano, certo? E vai inserir aqui dentro desse formulário, né, dentro dessa questão. Vamos para o próximo item do relatório de estágio adaptado. Ele me pede agora para produzir o relatório de estágio, que é a atividade G, que é a última, né? Lembrando então que aqui ele vai aparecer todas, né? Então aqui, ó, atividade 11 daqui eu não faço porque é da gestão. Ó, atuação não é da gestão, não é do primeiro, ó, gestão, considerações finais, né, que você vai elaborar justamente, vai colocar as considerações finais com os comentários decorrentes de reflexões acerca das atividades realizadas no semestre, conforme o plano de trabalho, relatar as contribuições de estágio para você, pessoal e profissionalmente. A conclusão é o momento em que você descreve as suas impressões fundamentadas nas atividades realizadas. Então, é como você se identificou, né? Você vai expressar de forma mais clara, né, e com precisão nas conclusões que você observou durante as etapas do estágio, né, durante o que você realizou. E aí as referências bibliográficas, né, referências digitais que você utilizou, colocando as informações sobre sobrenome, nome do autor, qual foi o título, entendeu? Então ele deixa aqui bem explícito de como você deve colocar também essas referências. E a partir daí eu consigo então, gente, realizar todas as atividades do meu primeiro estágio, tá? Levando em consideração que eu estou vendo apenas um modelo, que ele pode ser seguido por qualquer um. E aí ele vai falar, na elaboração do estágio final, você deverá fazer o download do modelo do AVA e reunir todo o material elaborado no desenvolvimento nas diferentes atividades descritas no plano de trabalho. Então, é justamente essa. Você vai seguir toda as atividades propostas aqui, da atividade A à atividade F, e colocar tudo isso dentro desse relatório aqui no modelo Word. Depois que concluir, finaliza, né, salva o trabalho que você realizou naquele formato. Quando você excluir lá, vai também excluir aqui no sumário, né? Você pode fazer a atualização, porque lá você viu que o 3 está com planejamento anual. Quando você apagar, você vai colocar o quê? Qual era o terceiro? Era a atuação do professor e sua relação com a equipe. Então, essa informação aqui, ela vem para cá para o 3. Então, você faz apenas atualizar. Como ele pediu aqui, ó. Após concluir o seu relatório, será necessário atualizar o sumário
Para isso, clique sobre algum dos itens acima, com o botão direito do mouse, selecione a opção atualizar campo, porque quando você excluir tudo que você não precisa fazer, a parte da gestão que você não está realizando agora, você vai excluir daqui, ele vai atualizar lá em cima. Então já fica automático, é só você fazer a atualização com o botão direito, né? Como ele está pedindo, para fazer a atualização. Direito do mouse, seleciona atualizar campo. Beleza? Então concluiu, fez tudo. Quando for dentro do período que está sendo dado agora para a entrega do trabalho, de 29 até 4 de julho, conforme o dia da semana. Então, se a sua turma se você é semipresencial da segunda-feira, é na segunda, se você é na terça, na quarta e tal. E o sábado, dia 4, é do aluno 100% online, que é o último dia, tá bom? Então, desejo a todos uma boa sorte. Eu sei que aí o vídeo hoje ele foi bem extenso, mas foi uma explicação bem detalhada de cada campo que você pode atuar. E ele vai seguir para os próximos, gente, porque eu fiz apenas do 1, mas é o mesmo formato no 2 e o mesmo formato no 3. A questão é somente as atividades que vão ser realizadas, que vão ser de uma intensidade maior. No ensino médio você vai ter uma documentação bem mais diferente para ser trabalhada. Na gestão você vai acabar pegando um pouquinho do ensino médio, um pouquinho do infantil e fundamental para também atuar dentro da gestão. E aí você vai apenas fazer a adaptação desse estágio dentro do plano. E lógico que dúvidas podem solicitar o seu tutor eletrônico, tá bom? Se gostaram do vídeo, eu gostaria que vocês então dessem um like aí no vídeo, tá bom? E comentários também de como você saiu, se tá tudo bem, se ficou bem explicado, se surgiu mais alguma dúvida, coloca aí que a gente vai estar passando e vai estar ajudando vocês nesse período, tá bom? Eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui comigo. Tenha aí um excelente trabalho, sucesso na atividade e a gente se vê então logo logo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, até mais.